Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou Rodolfo e nós vamos retomar a nossa série de estudos, primeira gravação do ano de 2025, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Valdir, antes que a gente fale um pouco das nossas redes sociais, dá o seu olá para todo mundo e um feliz 2025, vamos lá. Olá todo mundo, feliz 2025, que vocês tenham uma disponibilidade para estudar e um tempo para descansar, que é o que todos nós queremos. Beijão. Queremos e precisamos. Hoje nós estamos desfalcados do nosso amigo Dayan, nós tocaremos o episódio sem ele, em breve ele estará aqui de volta conosco para continuar os episódios com a gente e sem dúvida terá muitas histórias para contar, né Valdir? Assim esperamos. Antes de seguir em frente, não se esqueçam, primeiro, de darem uma olhada na nossa página do YouTube, o nosso canal no YouTube. Recentemente encontrei uma pessoa, um amigo de longa data, que ainda não conhecia o podcast, estava com dificuldade de acessar, e quando viu a página do YouTube ficou muito satisfeito, me mandou mensagem depois, lá tá tudo bem atualizado, bem organizadinho. Claro, e você também pode acessar os nossos conteúdos em qualquer player de podcast, além de ir direto no nosso site, de onde você consegue baixar os áudios. Eles ficam bem levinhos e você consegue ouvir offline, compartilhar com amigos, família, grupos de estudos e por aí vai, tá bom? Basta digitar o Cast dos Espíritos no Google e você vai direto para o nosso site, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário podem deixar nos episódios, tanto no YouTube quanto lá no direct do Instagram, tá bom? Valdir, o que temos então para o nosso episódio de hoje? Vamos lá. Rod, nós estávamos tratando nas últimas reuniões, nos nossos últimos encontros das leis morais. Começamos a lei de igualdade, que o Dayan fazia a condução. Nós gravamos o primeiro episódio, publicamos o primeiro episódio, que foi o de janeiro, e estamos aguardando o Dayan retornar para publicarmos o segundo episódio, gravarmos e publicarmos o segundo episódio. Para não deixarmos os nossos ouvintes esperando durante todo o mês de fevereiro, nós vamos hoje explorar algo que você tem comentado já há um bom tempo, nos últimos 2 anos pelo menos, que é a nossa vontade de analisar mais profundamente sobre um aspecto filosófico questões espíritas, até para que nós tenhamos repertório para em algum momento fazermos uma afirmação categórica. O Espiritismo é uma filosofia, o Espiritismo não é uma filosofia. Por ora, nós estamos refletindo sobre o assunto e convidamos os nossos ouvintes para refletirem conosco. E para dar início a esta etapa das nossas atividades, nós resolvemos analisar o tema do capítulo 5 do livro que o Rodolfo publicou, Vida, Morte e Vida, uma breve introdução à filosofia do Espiritismo. E, obviamente, nós não vamos aqui fazer uma leitura do capítulo, isso o ouvinte vai fazer assim que ele tiver alguns minutinhos. O que nós vamos fazer é explorar, a partir do que o Rodolfo escreveu ali, assuntos ou perguntas, questões pertinentes à ideia de certo e errado. Rod, ainda bem que temos um filósofo no grupo, porque falar de modo apropriado sobre certo e errado é uma das maiores dificuldades que eu já encontrei entre os meus amigos religiosos de qualquer vertente. Nos protestantes, nos católicos, no povo ateu, enfim, em qualquer comunidade em que o assunto certo e errado surge, eu sempre ouço a conversa e chego ao final com a sensação de que ninguém tem a menor ideia do que está falando. Que há muita intuição, muito senso comum, muito preconceito e não temos aí muita reflexão aprofundada, racional, sobre o que nós consideramos certo e errado. Nosso capítulo de hoje, nosso episódio de hoje, então, busca refletir sobre a diferença entre o certo e o errado. Rod, então vamos lá. Nós temos aí algumas questões de método, eu diria, para tratar. E, ouvinte, nós pretendemos abordar por partes o nosso assunto, como a gente geralmente faz. E nesse primeiro momento, eu acho que é importante que a gente fale sobre a origem do certo e do errado. De onde vem
o certo e o errado. Rod, de onde vem a ideia de certo e errado? E aproveita e já dá um pitaco sobre se essa ideia ela é unânime, se ela é universal em todas as culturas, cara. Bom, vamos lá então, Valdir. Olha só, uma das coisas mais legais que a gente pode fazer quando estuda filosofia, história, ciências sociais, né, em geral, se nem sempre é fácil encontrar uma solução para os problemas mais difíceis, pelo menos a gente tem que organizar um pouco melhor as nossas ideias. E creio que o primeiro passo para fazer isso é fazer um levantamento, identificar quais são as ideias mais comuns, ok? Quais são as mais recorrentes, suas características semelhantes, colocar assim em cima da mesa e fazer uma análise detalhada de quais são as características que não são semelhantes. Então é como se a gente pegasse um enorme conjunto de objetos, colocasse em cima da mesa e fosse identificando as características comuns e jogando aqueles objetos dentro de um pote, sabe? Então imagine assim, que a gente encontrou pelo chão, a gente saiu procurando pelo mundo e identificamos, 1000 tipos diferentes de botões de camisas. E aí a gente colocasse esses 1000 tipos em cima da mesa e fosse por características semelhantes, colocando em potes alguns. A gente vai ficando cada vez mais rigoroso com essas características, né? Botões que a gente encontra que tem mais furos, cores parecidas, tamanhos, materiais e etc. Sim, isso é um princípio básico da ciência, da própria organização, né, do conhecimento. Desde o Aristóteles já fazia isso, né? Identificar as características comuns e pegar os grupos, né? Foi ele que inventou isso, inclusive. Mais tarde, o Descartes chamou isso de... Por causa do Descartes, nós passamos a chamar de sistematização. A boa notícia é que, apesar de esse tema que a gente está estudando hoje ser muito complexo, é possível reduzir as muitas culturas e as muitas escolas a pelo menos 2 grandes grupos. Eu acho que essa é uma grande contribuição que a gente pode dar. Há 2 grandes grupos. Isso já ajuda a diminuir um pouco a complexidade, né? Se a gente consegue trazer para 2 grandes grupos, nós temos aqui uma chance melhor. Não que a gente vai escolher entre eles qual é o mais certo, mas pelo menos é bom quando a pessoa já começa a ter uma discussão sobre, por exemplo, eu posso ou não posso bater em crianças? Eu tenho o direito de levar meus filhos para a igreja? Até que ponto eu devo, por exemplo, respeitar os interesses dos meus filhos enquanto eles ainda são crianças sobre ir ou não para o centro espírita? Então, assim, é um problema que todo mundo tem, no mundo inteiro, em todas as culturas, né? Hoje no Brasil a gente já é um problemaço bater em animais no meio da rua. Me parece que algumas pessoas estão mais sensíveis a ver uma pessoa batendo no animal do que dando tapas no próprio filho, por exemplo. Isso levanta um monte de questionamentos. É correto, por exemplo, proteger a vida dos animais mais do que das próprias crianças? Ou deveríamos proteger a vida de animais e crianças num nível ainda mais elevado do que fazemos hoje? Mas a gente come os bichos, né? Mata e come. Então tem muita hipocrisia nessa história de proteção do direito dos animais, né? As pessoas matam e comem os bichos ao mesmo tempo que tratam-nos como quase seres humanos, né? Então, isso são questionamentos tão complexos que é difícil você achar uma resposta. De todo modo, a melhor contribuição que a gente pode dar, até chegar a falar do espiritismo propriamente, olha, há pelo menos 2 grandes grupos de fundamentação para o certo e errado. Então, um percurso para a gente fazer é isso. Você propôs de onde vem o certo e errado, a gente faz isso. Primeiro, é quase um percurso assim, histórico, e num segundo momento a gente se pergunta, dá para tomar uma decisão boa, fundamentada racionalmente, escolher bem o certo e o errado a partir do quê? Aí seria um ponto filosófico. Por fim, o que o espiritismo tem a ver com isso? Qual lado o espiritismo escolhe? Beleza? E aí, portanto, respondendo diretamente a sua pergunta, a ideia de que existem coisas na vida que a gente não deve fazer pertence a todas as culturas, sempre existiu. É muito difícil falar de pré-história por causa da falta de textos, né? Mas, arqueologicamente falando, até onde a gente sabe, as culturas sempre se definiram por regras. E essas regras sempre contiveram instruções sobre a separação das condutas entre os membros dos grupos, né, daquela cultura, daquele coletivo. Então, assim, em primeiro lugar, a ideia de que é necessário distinguir condutas, comportamentos aceitáveis daqueles que não são, é intrínseca às culturas.
é intrínseca às comunidades humanas. Portanto, sempre existiu. Daí, quando a gente observa daqui, a gente hoje tem um ponto de vista privilegiado, porque o nosso acesso ao conhecimento, seja arqueológico ou histórico, é muito amplo hoje do que jamais foi. A gente consegue fazer, portanto, uma boa coleção de códigos, uma boa coleção de não só regras, mas de critérios para estabelecer regras que distinguem o certo do errado, né? Começamos a fazer isso já há um bom tempo, mas durante o século XVIII, XIX, algumas ciências se destacaram nesse processo, como, por exemplo, o próprio imperialismo europeu, né? O colonialismo, depois o imperialismo, essa história de chegar a todos os lugares no mundo inteiro que levou a antropologia europeia para todo canto. Esse era um tema muito fervilhante, né? E as coleções de códigos e de critérios para estabelecer regras dentro desses códigos alimentou discussões muito sanguíneas no mundo inteiro. Várias dessas discussões foram parar no Livro dos Espíritos, por exemplo, que é um código também, né? A gente está estudando as leis morais são um código, e elas têm essa finalidade de instruir as pessoas no caminho do que é certo e evitar o caminho do que é errado. Assim como os evangelhos também são um código, assim como os 10 mandamentos são um código, mas não, as pessoas falam dos 10 mandamentos, mas esquecem que a Bíblia possui diversos códigos, né? O livro de leis, o Deuteronômios, eles são códigos. Eles vão trazendo essas regras para a microfísica do dia a dia. Não pode cortar o cabelo, roupa tem que vestir assim, não pode comer não sei o que lá. Então, essa constelação, ela se tornou para nós tão vasta que daí traz questionamentos muito difíceis, ou então nos leva a essa situação que você citou de encruzilhada. Assim, olha, e aí? Tem um código melhor que o outro? Há motivos para achar que existe um código melhor que o outro ou não? Um dos primeiros pontos desculpa te interromper, mas um dos primeiros pontos é justamente o seguinte: aquele choque que esses exploradores tiveram, por exemplo, no século XVIII e XIX, os levou, por causa da mentalidade da época, a questionar se havia na própria natureza uma resposta. Então, assim, esse foi um confronto que foi parar no Livro dos Espíritos, né? Olha, tem culturas demais. Será que a natureza pode ser uma resposta, já que todas as culturas vivem na mesma natureza? Esse foi um dos primeiros pontos em que essa discussão se tornou mais fervilhante para influenciar o espiritismo. Você acabou, na verdade, entrando naquilo que eu ia te interromper para pedir para você abordar, que era quando você comentou sobre essa identificação no século XIX de muitos códigos diferentes e das especulações sobre a natureza, se isso provavelmente teria passado pela mente dos espíritas que estavam organizando a religião ou a filosofia, enfim, esse conjunto de conhecimentos que a gente passou a chamar de espiritismo. Enquanto você comentava, Rod, sobre esses critérios, me veio à lembrança o meu período de primário em que eu fui ensinado a agrupar as coisas por conjuntos. Exato, mas a ideia é exatamente essa. Em que tinha lá as flores vermelhas e as laranjas, e a professora pedia para a gente juntar as coisas que eram iguais dentro do mesmo conjunto. Isso. Eu achava esse exercício sempre fascinante, assim, eu adorava o tal do reunir as coisas em conjuntos. E no que você comentou sobre essa ideia de um certo e errado talvez participar da natureza, quando nós lemos há alguns anos aquele livro Deus, uma invenção humana, coisa que o valha, não lembro exatamente do subtítulo. Sim. O autor estava especulando que possivelmente algumas das nossas crenças mais arraigadas, de que existe um espírito, de que existe Deus, etc., são um produto específico da forma como o nosso cérebro teria se organizado. Então, eu tenho aqui enquanto você falava, eu estava especulando mentalmente se o fato de a gente achar que há um certo e um errado, né, de as culturas estabelecerem como premissa para a humanidade a existência de um certo e errado, também não pudesse ser, eventualmente, um subproduto da forma como o nosso cérebro se organizou. Porque, enquanto você comentava, para mim é mais interessante nesse ponto do que você disse, o fato de que é um fenômeno cultural e historicamente comum que as comunidades humanas encontrem um meio de estabelecer um conjunto de comportamentos certo e um conjunto de comportamentos errado do que quais são os comportamentos em si.
Para mim, o fato de todos os grupos conseguirem, olha, vamos criar regras para o comportamento. Criar essa regra, para mim, é que é o fascinante. É como o humano chegou à conclusão de que, ou melhor, como essa ideia surge dentro da comunidade humana. Porque eu acho que seria muito longo, você falou sobre os animais, a gente seria ir muito longe imaginar que comunidades de animais tenham uma noção de certo e errado, aqueles animais comunitários. Eu nunca sequer refleti sobre isso. Mas a ideia para mim de que nós, humanidade, Homo sapiens, Neandertais, etc., tinham capacidade para julgar um comportamento ou uma ação como certa ou como errada, para mim, irrelevante qual é essa ação. Isso, saber criar essa distinção já é o fenômeno incrível. E aí, eu queria saber a tua opinião nesse aspecto, né? Existe um elemento... Daria para dizer que há uma pressão natural para que a gente separe as ações dessa forma? Essa é uma das ideias... Assim, sim, essa é uma das ideias mais antigas e muita gente sempre achou que sim. A gente pode adotar um ponto de vista histórico, sociológico, ou até de um pesquisador da antropologia e ficar com o que você achou a parte mais fascinante. O problema é que fazer isso vai nos manter observando essa mesa hipotética que eu usei aqui no início, repleta de botões diferentes, sem que ela pudesse jamais estar organizada. Tudo bem para qualquer pesquisador neutro achar isso. O problema é que as comunidades humanas, no passado, podem até ter vivido durante milênios, cada uma na sua, né? Cada macaco no seu galho. Mas isso é impossível hoje. Assim como já não foi mais possível, já não é mais possível há muito tempo. Então o grande problema é essas culturas cruzam umas com as outras. Elas tropeçam umas nas outras. As suas barreiras de vizinhança foram diminuindo. E aí o fenômeno do cruzamento de culturas, né? Do intercâmbio de culturas e etc., típico também da espécie, nos colocou diante do problema de ter que resolver as diferenças muito grandes, né? Porque as diferenças muito grandes não nos deixam interagir. Então, assim, dentro de cada grupo, as regras surgem como um fenômeno que parece ser bastante natural para organizar a vida. E você pode adotar uma postura que a gente chamaria de funcionalista, e muita gente chama de funcionalista, que é basicamente a seguinte: olha, se as regras ajudam o grupo a sobreviver, a se manter estável no tempo e sem maiores problemas, elas são boas. Essa é uma postura funcionalista. Eu analiso as regras a partir da sua capacidade de manter equilíbrio e ordem. Quando esses exploradores do iluminismo estavam viajando pelo mundo, eles tinham isso como um critério. E é óbvio que, como eles também estavam fazendo ciência da natureza, é evidente que não demorou para eles cruzarem os critérios de estabilidade das comunidades naturais com os critérios de estabilidade das culturas humanas, das comunidades humanas. Então, os biólogos, por exemplo, e uma biologia muito jovem, né? Assim, uma ciência da natureza muito jovem, saiu o mundo afora, assim, olha, e sobretudo depois de Darwin, Wallace, Lamarck e outros grandes pesquisadores, Malthus, né? Falar, o que faz uma espécie ser bem-sucedida? Quais são os critérios que fazem uma espécie ser bem-sucedida? Ser bem-sucedido em biologia evolucionista significa basicamente sobreviver e manter o equilíbrio daquela população da espécie, né? Ela tem que continuar reproduzindo, adaptada àquele meio e etc. E aí uma ideia muito antiga me aparece na mesa dos cientistas, porque o Aristóteles, por exemplo, já era um naturalista. E aí que a ideia do naturalismo, ela renasce com muita força com a ciência moderna. Para o Aristóteles, as razões para separar o certo e o errado estão ou pertencem à natureza da comunidade. Então, o Aristóteles identificava as razões para criar essas regras com algo que é natural àquela comunidade. O que basicamente significa que isso não depende da vontade e da escolha dos membros da comunidade, mas, pelo contrário, se impõe à vontade deles. Diz, olha, vocês têm que reconhecer que dar a cada um o que é seu, respeitar o lugar que você ocupa e não invadir o do outro, se responsabilizar pela palavra dada, não matar,
é fundamental para a existência da comunidade, ok? É como se o seu computador que você acabou de comprar já viesse de fábrica instalado com Windows, e essas regras são Windows. Você não pode desobedecê-las, senão a comunidade fracassa. Só que tem um ponto, Valdir, que é muito intrigante, que as pessoas esquecem. E isso é fascinante na história da filosofia, porque essa ideia do Aristóteles alimentou essas discussões até o século XIX. E o que é impressionante, sabe? Outro dia eu li aí, tá bombando aí na BBC, no Instagram, depois você dá acessa lá no Instagram da BBC inglesa, um grande professor escreveu um livro dizendo os motivos pelos quais o Aristóteles não é só o maior filósofo, mas o maior ser humano que já existiu. E eu sou obrigado a dizer, eu não sou nunca fui aristotélico, mas eu concordo com ele, sabe? O nível de influência que o Aristóteles exerceu no mundo inteiro, inclusive no mundo não cristão, é muito grande. E para começar, a tese do naturalismo aristotélico, né? A ideia de que tudo que existe em razão de um certo fim, de que tudo tem um propósito. Essa é uma ideia muito entranhada nas nossas culturas, né? Só que, Valdir, para o Aristóteles, cada comunidade tinha uma natureza. Então as regras que tornariam Atenas uma sociedade equilibrada, justa e ordenada não são as mesmas que fazem de Esparta uma sociedade estável, equilibrada e etc. Nem podem ser. Então o naturalismo aristotélico gozava de um status, ou ele possuía uma característica que se perdeu com o tempo, provavelmente no Ocidente, por causa do cristianismo, que é a seguinte: as regras para separar o certo e errado, os princípios e as regras, os motivos e as razões, estão na natureza, para o Aristóteles, mas são diferentes para cada comunidade. A Europa cristã medieval e moderna transformou isso tudo em uma coisa universal. Então, a ciência moderna, e claro, a ciência ela se pretende e de fato é universal, né? A biologia. Então ficou muito fácil para os pesquisadores sociais do iluminismo, se a biologia tá aí mostrando pra gente, né? Se essa ciência da natureza nova tá aí mostrando que existem regras pro mundo funcionar, parece óbvio que existam regras morais pro mundo funcionar também. E parece óbvio que essas regras podem ou deveriam ser as mesmas para todo mundo. Então esse universalismo moral baseado na natureza, ele teve muita força. Já existia no direito uma ideia assim, aí o pessoal da aula, o direito já tinha o jus naturalismo. Tinha por causa do cristianismo, né? O cristianismo que é universalista, que tem outras origens. O que o Tomás de Aquino no ano 1200 e tanto fez foi converter a ideia do Aristóteles para o cristianismo. E aí a natureza é um Deus. Ela não é regras independentes da divindade. A natureza é um Deus. O Deus criador que fez um código para todo mundo. Então, o justnaturalismo não veio de lugar nenhum. Ele veio de cristãos que queriam mandar nos outros, dizendo que um Deus criador fez aquelas regras. E ele usou a natureza como uma espécie de sombra da divindade. No século XVIII, essa ideia retorna. Por isso que quando você abre o Livro dos Espíritos, ele está inflado dessas ideias. A de que grupos ou sociedades ou comunidades humanas que não atingiram determinados padrões de desenvolvimento, elas são moralmente atrasadas. Porque o iluminismo fez isso. O iluminismo assumiu como critério da moralidade uma certa identificação com o desenvolvimento da nossa capacidade de lidar com a natureza. Foi pior ainda. Então, assim, se a gente não constrói pontes nem palácios, a gente é imoral, ou essa civilização é bárbara. Claro, e esses exploradores deixaram para trás os incas, né? Os palácios suntuosos feitos de pedra irrigados por água na África, né? Ou no sudeste da Ásia e etc. Ignoraram isso e botou todo mundo no bolo dos bárbaros não civilizados e sem regras, o que nunca foi verdadeiro. Então, para o nosso ouvinte se situar, né? A nossa primeira pergunta foi: é comum que todas as culturas se dividam em regras baseadas para separar o certo e errado? Sim. É comum identificar essas regras com a natureza? Ou identificar que a natureza é a fonte onde deveríamos buscar separar o certo e errado? Sim, foi muito comum também, e no nosso caso em especial, o motivo é esse que eu citei. Rod, eu queria fazer aqui duas indicações, na verdade, duas intervenções, para ser mais preciso. A primeira, ouvinte, é que, como o Rodolfo já trouxe, no Livro dos Espíritos há muitas referências acerca da ideia de raças diferentes, etc. E ele também argumentou acerca da noção aristotélica de que certas regras funcionam em algumas comunidades, enfim,
o que pode levar a uma ideia de que existem raças humanas diferentes. Esta semana um podcast muito bom foi publicado sobre o tema raça. Um episódio, é o episódio acho que 131 de um podcast chamado Escafandro. Ele está analisando, investigando a questão, o discurso acerca da existência de uma raça negra, de uma raça branca, ou como aparece frequentemente nos estudos científicos da medicina, caucasoides e negroides. Enfim, ele vai trazer uma boa organizada nessa noção que nós temos de como a biologia e a sociologia tratam da ideia de raça e de como nós misturamos conceitos de ciências diferentes e como o discurso sobre isso tudo acaba se tornando uma bagunça que precisa de um pouco de cuidado. Feita essa indicação, Rod, eu ouvi as suas explicações e no fundo sobrou para mim uma pergunta que eu acho que é a mesma que o ouvinte gostaria de fazer, né? Porque você estava narrando para nós como as fronteiras do mundo ficaram mais próximas. Como era muito difícil sair da Europa e chegar na Índia, e como é muito fácil fazer isso hoje. Como era muito difícil sair da África do Sul e chegar nos Estados Unidos, e hoje é muito mais simples. Então, e que isso nos trouxe uma quantidade de botõezinhos para nós organizarmos nessa mesa dos conjuntos, que precisa encontrar um meio termo, um critério, para estabelecer qual vai para o conjunto do certo e qual vai para o conjunto do errado. Antes de perguntar sobre este critério, que é um assunto que a gente vai falar mais adiante, eu fiquei com uma dúvida. A humanidade precisa de um certo e de um errado idêntico para todas as comunidades? Porque se eu for extrapolar a ideia aristotélica de que Atenas só é Atenas e só está em equilíbrio, só funciona porque aquela comunidade encontrou ali um meio termo para si. O mesmo para Esparta, o mesmo para Tebas, depois continuando para as respectivas comunidades distintas. No fundo, depois de a gente organizar, e eu não estou te pedindo para dizer qual é esse certo e qual é esse errado. A minha pergunta é só se eu preciso, na hora de misturar todas as culturas do planeta, de sentar todo mundo na ONU, os 200 e alguma coisa países, se eu não me engano, que existem hoje, mais os respectivos representantes, se nós temos que ter certo e um errado. De novo, né? Como eu disse mais cedo, ouvinte, eu não tenho muita preocupação. Quer dizer, eu tenho, mas eu acho mais fascinante a ideia de existir um certo e um errado, do que de saber qual é o certo e o errado. Enquanto você falava, eu fiquei nessa dúvida se a gente precisa. A gente precisa? Então, Valdir, a mim fica parecendo o seguinte, e ainda se adotar o paradigma espírita, né? Imagine um filme do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, em que a gente tem o universo infinito para colonizar, e cada comunidade pode viver num planeta separado, com cada Esparta e cada Atenas possa ocupar um sistema solar inteiro só para si. Talvez nós não precisássemos mais do que já existe, ou do que sempre existiu, que é o fato de que cada comunidade, por causa de suas condições muito específicas, estabelecendo regras para si que ajudam a manter equilíbrio, estabilidade e a felicidade para aquele grupo, e talvez a gente não tivesse muitos problemas. A gente não teria nenhum problema se a gente vivesse cada um sozinho na própria caverna e nunca saísse de lá. O certo e o errado não existiria se nós vivêssemos cada um no planetinha, que nem lá no Pequeno Príncipe de Exupéry, entendeu? Então, o certo e o errado, a necessidade da definição tem muito a ver com a inevitável convivência entre os diferentes. Uma inevitável necessidade de conviver entre seres humanos que são diferentes uns dos outros. E aí, como é que eu fujo disso? Porque vamos supor que a gente já não esteja mais no século XVIII, XIX, XX, nem XXI, e esse planeta é do tamanho de Júpiter. E aqui não vai faltar... Júpiter é ruim porque é um planeta gasoso, né? Mas já que a Terra, como fosse do tamanho de Júpiter e a população, no entanto, tivesse apenas os 8 bilhões de habitantes. Levaria muito tempo até a gente voltar a disputar recursos, territórios, né? Enfim,
talvez a gente não tivesse tantas preocupações. Mas justamente quando a gente chegou no fim da Segunda Guerra Mundial, todas as esperanças de que isso não fosse necessário, de que definir algumas regras comuns não fosse necessário, caíram por terra. Porque você podia viajar de submarino, de navio e de avião e jogar bomba onde você quisesse. E claro, os europeus já estavam escravizando e colonizando o planeta há 200 anos sem rivais. Mas agora, com navio, avião e etc., daqui a pouco os indianos estavam colonizando a Europa, se quisessem, entendeu? Pela quantidade de gente, chineses e indianos unindo forças para retribuir os favores à Europa. Então, mas aí armas atômicas acabaram com a discussão. Armas atômicas botaram o limite. As discussões sobre as diferenças que não puderem ser ajustadas terminarão em armas atômicas, e armas atômicas terminarão com a história. Vamos, portanto, sentar e fazer regras comuns. Foi daí que nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi justamente esse o esforço. Falou, olha, é o seguinte, tem coisa que não vai dar. Se a gente não fizer alguma coisa, no próximo conflito como esse, acaba tudo. Aí não vai ser preciso mesmo, aí negócio de regra, de certo e errado, não vai ser preciso, porque não vai sobrar. E é engraçado, uma das coisas mais legais que tem no mundo do streaming é assistir série apocalíptica, né? Porque a série apocalíptica, ela nos ajuda exatamente a gente a se colocar nesse cenário. Fala, caraca, acabou tudo. As culturas, os não sei o quê, mas sobrou nós 10 aqui. Começa tudo de novo. A gente começa a brigar por recursos, né? Como é que chega no líder, quando a liderança se transforma em algo autoritário, diferenças entre homens e mulheres, o que a gente faz com as crianças, se alguém pertence a alguém, que direitos a gente tem sobre a liberdade dos outros. Retoma, a gente reinicia essa história. Eu não vou dizer, eu sou a última pessoa que vai dizer que criar códigos que distinguem o certo e errado é natural da nossa espécie. Eu não vou dizer isso. Eu hoje afirmo tranquilamente, como professor e pesquisador, que a definição não só de regras, mas dos critérios para estabelecer regras, parece ser inevitável em razão do tipo de convivência que nós temos. Acho que esse é o ponto. Tá, então vamos lá. Já que você invocou a ONU, que relação você aponta entre certo, errado e justiça? Porque, em tese, depois de você ter falado sobre os desastres com os brancos na Segunda Guerra Mundial, porque desastres com os negros durante o século XIX nunca foi um problema. Desastres no começo do século XX na China e na Coreia nunca foram um problema. Só foi um problema para a humanidade que precisou criar uma regra universal quando os brancos europeus resolveram se matar da forma mais selvagem que eles haviam feito em algum tempo. Qual a relação que você vê entre certo, errado e justiça? Na verdade, Valdir, a gente pode tranquilamente afirmar que a ideia de justiça tem a finalidade de organizar o certo e errado numa comunidade. Ok? Assim, a relação é tão íntima, tão próxima, mas tão próxima, que não há problema nenhum em dizer o seguinte, que ser justo ou fazer a justiça é separar o certo e o errado. Para nós é muito familiar tratar desse tema porque a gente tem o direito, né, e somos juristas. Mas o direito é apenas um instrumento para fazer a justiça, né? Por exemplo, organizar uma sociedade com uma boa distribuição de recursos é um meio de fazer justiça, né? Justiça social. Permitir que todo mundo participe da construção das lideranças e da legitimação do poder é uma forma de fazer justiça. Dentro de casa, permitir que seus filhos aos poucos comecem a opinar e a dizer como se sentem em razão das decisões é um modo de fazer justiça. Aí não é direito. Eles têm vários instrumentos para fazer a justiça. Mas se você olhar bem de perto com lupa, você está se perguntando se é certo ou errado. Por exemplo, pode ser que você, ou quem esteja nos ouvindo, tenha crescido numa casa em que obedecer o pai e a mãe fossem uma regra, não só uma regra suprema, né? Mas um princípio da própria existência daquela casa. A piedade filial ao ponto do respeito à autoridade máxima dos pais, né? E talvez você tenha ouvido a vida inteira que enquanto você não tiver sua casa, você não vai opinar. E isso fez de você uma pessoa forte, que estudou, trabalhou, etc. Hoje você tem sua casa e quando você olha para seus filhos, você diz para eles o quê? Você fala, olha, eu sei o que eu tô fazendo, eu lutei muito para chegar até aqui, me obedeçam, vai dar tudo certo. Confiem e vão atrás do de vocês. Não é uma ideia ruim, parece um negócio bom. Mas talvez você tenha crescido numa casa que você tenha tido uma mãe, uma avó, você cresceu na casa, sua avó disse pra você com 7 anos, preste atenção, olha só, todo mundo aqui vai colaborar com a casa. Você vai lavar a louça, ou você vai limpar a varanda, ou você vai lavar a roupa também. Quanto mais você ajudar, mais eu te deixo participar das escolhas da casa. Porque bem ou mal você tá carregando o fardo com a gente.
Entendeu? Você ainda não é muito maduro para entender as coisas, mas eu vou chegar para você, em vez de te carregar para a igreja, você tá gostando da igreja? Você tá curtindo o lugar? Você quer ficar lá? Né? Porque você, entendeu? Qual casa tá certa? Essa é a grande pergunta. Qual casa tá certa? Aquele pai zeloso e duro no exercício da autoridade que carregava os filhos nas costas para a igreja até os 18 anos? Ou aquela outra casa em que aquela avó, aparentemente gente boa, foi distribuindo a autoridade muito cedo? Então, de todo modo, as duas autoridades aí estão preocupadas com a justiça. Elas estão preocupadas com ser justas. Mesmo aquele pai ou aquela mãe que puxou o cinto nos anos 80, para não falar de antes, que a gente é dos anos 70, dos anos 80. Eu sou dos anos 80. Puxou o cinto, pareceu ali... Tá... Até ele queria ser justo, entendeu? Pô, você tá marcando a ferro uma criança pequena que não sabe de nada. É por isso que essa discussão que nós estamos tendo hoje ela é tão importante. Por quê? Porque apesar de querer fazer a justiça, apesar de acreditar estar fazendo justiça, ao impor uma diferença entre o certo e o errado dentro de casa, será que o pai que puxava o cinto estava sendo justo? Será que aquele pai que botou o filho para fora de casa porque usava drogas estava sendo justo? Existe uma forma, existem caminhos para a gente julgar o modo como estamos tentando ser justos? Essa é a pergunta que não quer e duvido que vá calar. Mas a gente tem meios de ajudar a pensar sobre o assunto. Certo, a gente pode pensar sobre o assunto. Então vamos lá, Rod. Até esse instante, para que o ouvinte não se perca, a gente estava só discutindo sobre se existe, de onde veio e qual é a relação do certo com o errado. Como é que a gente olhou histórica e filosoficamente para isso. A gente não está ainda falando sobre o que é certo e o que é errado. A gente partiu do pressuposto que intuitivamente cada um saberia o que é o certo e o errado e que haveria um dado, é um dado da natureza, assim, nós estávamos tratando isso como um dado da natureza, assim. Da onde vem o certo e o errado? Ele está nas culturas, para que as pessoas fazem isso, etc. Nós não estávamos falando sobre o que é o certo e o errado ainda. Então vamos falar agora sobre o que é um certo e errado. Dá para racionalmente, ou seja, abandonando essa nossa sensação, essa nossa intuição, que é o que nós estávamos utilizando até este instante, para prosseguir na discussão sobre certo e errado. Dá para usar um instrumento racional, dá para pensar, não apenas sentir, não apenas herdar, porque estava falando sobre o pai que fala para o filho, confia, eu fiz assim, deu certo. Quando você tiver a sua casa, você faz diferente. Isso é uma herança de um certo e um errado. É uma transmissão de certo e errado dos adultos para os mais novos. Dá pra gente pegar outro caminho? Eu diria que agora a discussão fica séria. Eu sempre senti um pouco de inveja de historiadores, antropólogos, sociólogos, porque a pressão sobre eles para que eles tomem decisões sobre o certo e errado quase não existe, né? São ciências descritivas. Mas tanto a filosofia, sobretudo o direito, o direito especialmente, ele é uma ciência normativa, né? Então no direito não tem essa, a gente tem que julgar as coisas. A gente tem que colocar ali na balança, né? E dizer assim, olha, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. E é aí que a coisa fica difícil. Aí que ela vira o problema. Aqui não cabe aquela frase, eu não quero julgar. Então, veja, você está na posição de julgar. Essa é a dificuldade. E não adianta. A gente acha que não precisa. Precisa. A sua filha, que é a número 3 de 5, quer mudar de igreja. Seu filho mais velho assumiu pra você que é homossexual e não vai se comportar como seu avô ensinou você a se comportar. Ele não vai. E aí você pode até dizer que vai botar ele pra fora de casa, mas você não quer. Vai ter que conviver com o namorado dele. Vai ter que conviver com o filho mais velho que não vai ter filhos naturais dele. Ou a menos que ele tenha com outra mulher e etc. Mas ele não quer ter filhos. E aí? Você vai ter que conviver com uma esposa que ganha mais que você e trabalha fora de casa. O que você vai fazer? Isso não tem nada a ver com o que seu avô aprendeu. Então é aqui que aqueles dois grandes potes se destacam. Porque, Valdir, a posição de descrever a multiplicidade de culturas é uma, mas os eventos, os conflitos existem. O choque existe. Vamos trocar os botõezinhos coloridos por porcos espinhos. Porcos espinhos venenosos. Nós temos 1000 porquinhos espinhos venenosos. A mesa mal cabe
os 1000 sem que eles se encostem. Só que agora a gente tem que colocar eles dentro de potes. E a gente não pode matar nenhum deles. O veneno de um pode matar o veneno de outro. Mas descobrimos que existem pelo menos 2 tipos gerais de venenos que não se machucam. Vamos colocar nos potes, porque eles podem conviver, entendeu? É um pouco essa a ideia. Isso aqui dá para conviver. Então são basicamente 2 grandes grupos. O primeiro nós falamos muito dele, sem dizer o nome. Todas as culturas definem o certo e errado com base na ideia de virtudes. Você pode usar a palavra virtudes, valores, bens, qualquer outra semelhante. Pegue Moisés, o folclórico Moisés, né? A personagem folclórica Moisés. E Moisés subindo o morro é um exemplo que eu diria arquetípico até. É um legislador arquetípico. Olha, eu subi o morro e estou voltando aqui com 10 valores fundamentais. Daqui em diante, essa comunidade vai ser definida a partir deles. E aí as pessoas estão lá embaixo cultuando outros deuses. O que significa cultuar outros deuses? Cultuar outra fonte de valores. Elas estão ouvindo outras vozes. E o que Moisés faz quando o pessoal não quer aceitar o código imposto por aquele conjunto de virtudes que o seu Deus único impôs, segundo ele mesmo? Ele tem que matar as outras pessoas. Mas olha, são porquinhos que não conseguem conviver uns com os outros. Um vai ter que prevalecer. Como é que a gente faz? A gente passa na faca. E aí, quando tiver morrido todo mundo que acreditava naquelas coisas, todo mundo vai seguir o código de valores do nosso Deus único a partir de agora. Que agora só tem um Deus que é capaz de impor valores. Os outros não podem. Você disse mais cedo que, por motivos intuitivos ou naturais, a gente escolhia regras ou fontes de regras, né? Intuitivos, naturais, religiosos, culturais, econômicos, segurança. Às vezes esse negócio surgiu assim, ninguém lembra. Essa comunidade aqui, ela sempre foi assim e vai continuar sendo. Por quê? Porque lá não sei aonde, quando... Os fundadores chegaram aqui, e como eles faziam... E tudo, é legal ver esses filmes as medievais, né? Game of Thrones, as séries, né? Nós somos da comunidade tal. Aqui no norte as coisas são assim. Por quê? Bicho, sempre foi. Não sai perguntando muito não, a gente nem sabe direito. Importa é que é. Então, o primeiro grande pote que separa as comunidades, que separa as culturas... e que serve de fonte para as regras, é baseado em valores. Daí o grande problema passa a ser, existe um valor melhor que o outro? É possível olhar para a comunidade A e dizer assim, Atenas, Atenas tinha liberdade individual, isso é bom. Esparta era uma sociedade onde a igualdade estava acima de qualquer coisa, tanto que eles se auto-intitulavam os cidadãos de iguais, homoióis. É melhor aquela liberdade ateniense ou a igualdade a ferro e fogo em Esparta? E tem como escolher? A liberdade ateniense era maravilhosa, mas só era para homens proprietários, mulheres não tinham essa possibilidade. Em Esparta, a igualdade era a ferro e fogo, que fazia com que todo mundo tivesse uma vida boa, garantida, todos os homoiói. Mas além de serem escravagistas, né, crianças e adolescentes morriam apanhando até provar que conseguiam sobreviver. E poucos sobreviviam. Até eles serem maiores de idade, terem direitos políticos, eles só apanhavam a vida inteira. Não tem nada de bonito em como eles educavam crianças e adolescentes. Eles apanhavam em festivais públicos até sangrar até a morte, sem escolhas. Beleza. O que a gente faz? A gente pode escolher... Aí é difícil, Valdir. Essa é a parte... A grande ponto positivo mais importante de separar o certo e errado usando valores. O ponto positivo mais significativo. Valores são fáceis de compreender e de seguir. Valores produzem homogeneidade de modo fácil. Valores se comunicam e produzem... Vou repetir. Valores são facilmente comunicáveis e são capazes de se impor sobre a conduta das pessoas com muita facilidade. Por isso que todos crescemos educados com base em valores. Então, quando seu pai, sua avó, sua tia chega e dizem faça isso, porque isso é bom, não tem dificuldade nenhuma de entender. Não minta, não roube, defenda a sua família em primeiro lugar. São ideias fáceis de entender. E elas são capazes de produzir resultados de modo muito fácil. Qual é o grande ponto negativo? É que os valores não são entre si todos coerentes. Então, sua mãe vai lá e diz assim, não roube, não minta, seja honesto, proteja a sua irmã a qualquer custo, porque aqui nessa casa a gente defende a família em primeiro lugar. Tá bom, mãe, mas
minha irmã tá vendendo droga pros amiguinhos na escola. E ela ainda rouba as coisas deles quando eles usam droga. Posso entregar a minha irmã porque a senhora falou pra eu não mentir, pra eu ser honesta, pra eu não tolerar roubo. Não, mas eu também te falei pra proteger a sua irmã. Eu falei, beleza, então o que é mais importante? Ser honesto, não mentir, não roubar ou proteger o sangue da família? Não, eu quero que você faça tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Eu falei assim, mãe, eu acho que a senhora não tá entendendo o que tá acontecendo. Daqui a pouco, inclusive, é a senhora que vai ser presa porque ela esconde drogas aqui em casa. Aliás, isso é muito comum, né? Só pra lembrar que vai vó, vai tia, quando a polícia entra na casa, vai todo mundo, não tem conversa. Foi aí, mãe. Eu usei exemplos assim no livro, né? Sim, essa é a parte problemática de usar valores como fonte pra distinguir o certo do errado. É que nem todos eles se comunicam. O Jean Piaget usou esse exemplo da honestidade e da lealdade, né? Meu amiguinho tá roubando, eu o que eu faço? Eu sou leal ou sou honesto? Eu entrego ou eu mantenho o laço de lealdade? Os dois não são compatíveis do mesmo jeito. Não, é que enquanto você falava aí, eu tinha certeza de onde você iria chegar, porque nós nos conhecemos muito, e eu me lembro de ter terminado o curso de Direito sem saber o que era um valor. Porque é um troço dificílimo para se chegar a uma conclusão técnica, uma conclusão científica dentro do direito, que, meu Deus, é um valor. E eu só fui conseguir achar uma resposta satisfatória para isso no mestrado, e é basicamente a solução para o dilema desse rapaz que está conversando com a mãe. Eu já falei desse autor aqui algumas vezes, o Robert Alexy, da Universidade de Kiel, em que ele propõe a seguinte resposta. Ele, olha, nós precisamos primeiro diferenciar o que é um valor do que é uma regra. As regras são muito fáceis. Elas são, no dizer dele, disruptivas, ou seja, elas ou você aplica ou não. Então, ou esta caixa é branca ou esta caixa é preta. Ela não pode ser branca e preta ao mesmo tempo. Se a sua resposta é uma resposta incontestável e só há uma resposta certa, é uma regra. E nós não temos problema sobre isso. Que a irmã do cara traficando é um crime? É. Este crime é um ilícito? É. Então é uma resposta simples, é uma regra, não tem problema. O problema surge quando nós temos um valor. E aí ele propõe a seguinte resposta. Ele diz que valores se solucionam pelo ótimo de Pareto. Ouvinte, o ótimo de Pareto é uma resposta da Idade Média sobre como você soluciona conflitos na melhor razão possível para as duas partes. Então, no ótimo de Pareto, você satisfaz a todos os contendentes da maior forma possível. Então, a resposta da mãe, eu quero que você aplique tudo, dentro do direito faz sentido. O problema é saber o que é, em que medida eu vou sacrificar a lealdade à família, a rejeição ao roubo, a rejeição à mentira, o amor pela irmã, a obediência à mãe. É sempre como diria o ditado, né? O diabo mora nos detalhes. Como é que você faz essa medição do ótimo de Pareto, essa otimização? A vida, Valdir, esse é o ponto. A vida é assim. Foi brilhante o trabalho do Robert Alexy quando surgiu. Foi uma lufada de vento numa disputa sobre direitos. Existem direitos mais fundamentais, né? E aí, o que a gente faz com a distribuição dos recursos na hora de um cofre que tem limites? Né? A gente salva as pessoas da morte no SUS gastando milhões de reais com uma pessoa e enquanto tem comunidades inteiras que podem estar morrendo por falta de saneamento básico. É o mesmo dinheiro, né? Eu asfalto rua ou construo creches. Eu compro medicamento de alto custo para um bebê ou eu pago pelo suporte a pessoas idosas. Eu pago pelo suporte a pessoas idosas. O que eu faço com estímulo ao primeiro emprego de jovens que sustentam a Previdência? O problema é que na vida das pessoas, na vida de todos nós, a tomada de decisões sobre o certo e errado não funciona com esse pragmatismo. E além disso, nós não estamos falando só disso, nós estamos falando do seguinte, olha, aqui é uma situação hipotética super real. Se chegarmos numa situação de conflito tal que dois valores muito importantes para nós estejam nos pressionando para tomar decisões, eu amo a minha vida, mas sou fiel ao meu Deus até o extremo. Eu não aceito a transfusão de sangue e morro por fidelidade ao meu Deus. Sim, isso é real. Isso não é um exercício. Uma das coisas que eu não gosto em filosofia moral é dessas brincadeiras. Eu não consigo entender o dilema do trolley, do trem. Um trem tá indo pra cá. Francamente, eu acho aquilo uma completa perda de tempo, sabe? Ainda mais quando a gente tem, por exemplo, numa sala de aula, é muito comum, você tem muito adolescente, né? Gente muito jovem, mas você tem alguém ali que é um gestor público, sabe? Uma pessoa que está todos os dias já tomando o orçamento. Não vai ter creche, entendeu? Não tem como ter, não vou aumentar as vagas, eu não vou poder
comprar esse medicamento, vá para a justiça. São decisões cotidianas. Mas, pessoalmente, nós também enfrentamos muito isso. Entendeu? Nós passamos muito por isso. Então, justiça baseada em valores tem esse problema. O Kardec, quando chegou no Livro dos Espíritos, fez o quê? Francamente, né, não é, tem 10 leis morais, tem por que tem 10 leis morais, né? A inspiração judaico-cristã, mas beleza. Mas mesmo assim, os Espíritos dizem pra ele o quê? Tá bom isso daí, mas olha, isso daí é um esforço de vocês, ele assim, não vai conseguir atingir tudo o que precisa, né? Existem muitos valores, e o meu problema pra mim não é que existam muitos, é que a gente continua enfrentando conflitos muito comuns por não conseguirmos entrar em acordo sobre uma certa ordem dos valores. E isso continua sendo um problema. Então, valores são bons porque comunicam facilmente suas ideias, fazem as pessoas se agregarem em torno deles, produzem equilíbrio, né? São eficientes. Valores são uma forma eficiente de organizar as comunidades. São. O problema é julgar quais são os melhores e por quê. Porque os valores vêm do nada. Quer dizer, eles vêm do nada, a gente gosta deles. Em filosofia se fica discutindo muito isso. Eu gosto de um pensador israelense, olha aí, ó, um filósofo do direito israelense, chama Joseph Hess. Ele, cara, o direito tem por base aquilo que tem valor. Por que a coisa tem valor? Aquela comunidade não quer abrir mão. É simples, nós não somos antropólogos. Se você for um bom antropólogo, você vai descobrir. Aí depois que você descobriu, e daí? Olha o seguinte, meu amigo, aqui na nossa comunidade isso aqui a gente não abre mão. Eu já descobri o porquê. Daí? A gente não abre mão. Nós gostamos disso. E aí, o fato de valores serem dificilmente racionalizáveis torna a discussão problematicíssima. Para onde a gente vai? Foi o que aconteceu na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que os caras tiveram justamente essa ideia. Olha, vamos perguntar para o mundo inteiro o que eles querem. Vamos fazer uma lista, como a de Moisés, né? Na inspiração não era Moisés, era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, né? Vamos fazer uma nova declaração, agora não com 14 pontos, né? Mas com pontos o bastante para unir o mundo inteiro. E aí eles escreveram um garoto de 27 anos e o irmão do Aldous Huxley, do escritor inglês, Jacques Ravet e o irmão do Aldous Huxley, foram eles que mandaram essas cartas. E o Einstein recebeu e não respondeu, só mandou um telegrama dizendo, legal, continuem aí, eu tô sem tempo. Poetas como Yeats respondeu dizendo, vocês ficaram loucos, isso não vai dar em nada, isso é imperialismo e não sei o quê. Estão querendo botar uma regra para todo mundo, o cara já tava lá apontando o dedo. Mas aí a solução qual foi? Cara, põe o máximo de coisa que der. Põe, isso vira uma referência e com o tempo a gente vai trabalhando. Porque o único jeito de fazer com que valores em comum sejam mais difundidos é usar a história, é usar o soft power, é usá-los como inspiração, como base das relações, entendeu? Passo a passo a gente vai conseguindo. Não é na base da imposição. As culturas não chegaram aos seus valores por um processo legislativo. Os valores estavam nelas antes do processo legislativo. E aí elas vão mudando. Com o tempo as culturas mudam. Elas vão mudando. Mas como elas mudam? Em quanto tempo elas mudam? Aí é difícil de saber. Então a ideia da nascente ONU, né, e de uma certa conferência dos filósofos que ocorreu em São Francisco, ainda em 47, era ouvir o máximo de gente possível e fazer uma lista razoável. E essa lista razoável serviria de inspiração para as instituições internacionais, para as relações e para os povos. E aí, claro, os Estados Unidos e a União Soviética foram lá e vetaram tudo o que eles queriam. Os árabes, por exemplo, aprovaram o máximo de coisas sem veto. Muito mais do que os americanos e os soviéticos. Os americanos vetaram férias remuneradas e feriados pagos. Feriados pagos. Um veto americano, né, clássico. Não, é um negócio de feriado. O trabalhador tem direito a feriado, que tá louco, né? Enfim. Mas é isso, assim, não há muito o que fazer. Ou você faz como Moisés, puxa a faca, ou você trabalha culturalmente para que os valores possam se impor. Mas voltamos. Existem valores melhores uns que os outros? Essa não é uma resposta disponível. Que bom. Eu acho que nós conseguimos algum acalento nessa incerteza, sabe? Porque você falava aí sobre os valores serem prévios ao processo legislativo, por exemplo, e eu acho que a comunidade vê a lei com muito misticismo.
As pessoas olham para a lei como se a lei fosse a melhor solução de todas as coisas. E frequentemente a lei é apenas uma demonstração de poder. Ponto. Não tem nada mais na lei do que, olha, eu que detenho o poder, determino que será nesta direção, e aqueles que descumprirem com a lei vão sofrer consequências. Ponto. Não tem nada de muito sagrado ou de muito superior no que está inscrito na legislação, né? Talvez o estudar direito faça as pessoas ficarem um pouco desgostosas dessa ideia de valores, e porque a gente sabe como as salsichas e as leis são feitas, então... Sim, e elas dão testemunho de um momento daquela compreensão cultural, né? De um movimento de ideias. Às vezes vai pra frente, às vezes parece voltar pra trás. Mas quer ver um exemplo? O Brasil, com toda essa onda conservadora, pena de morte, é uma discussão no Brasil que não vai, sabe? Não, e às vezes me impressiona. Porque, em tese, a pena de morte é um negócio mais fácil de lidar. Tem nos Estados Unidos, tem em todo lugar, assim, tem hoje menos, né? Mas não é um negócio, assim, tão absurdo, considerando os países ditos civilizados. E para um país como o Brasil, eu acharia até, assim, esperado. Então, assim, só que não vai. A cultura cristã brasileira, o catolicismo e suas culpas no Brasil fizeram um bom trabalho nesse sentido. O catolicismo e sua aliança com poderes políticos no Brasil, com a escravidão, fizeram nesse ponto um bom trabalho de traumatizar a sociedade brasileira até esse ponto de ver um cadafalso, uma forca, um pelourinho, né, ter se tornado em algo tão repugnante que até as mentalidades mais radicais, querendo falar de pena de morte, por exemplo, não vão muito longe, né? Elas não vão nem de castigos corporais, nem de trabalho forçado. Cara, nos Estados Unidos tem trabalho forçado, é a coisa mais comum que existe. Mas é uma coisa que no Brasil não anda, não vai andar. Por quê? Porque não é um valor da sociedade brasileira já há muito tempo, e é um negócio que aqui, na minha modesta opinião, é mais fácil pegar e matar a pessoa no meio da rua afirmando que está fazendo isso legalmente, com abuso de poder e etc., do que aprovar um projeto de lei falando em trabalho forçado. Aliás, é o que acontece todo dia. Rod, então, pra gente entrar na etapa sobre o espiritismo e para fazermos um fechamento desse segundo momento do episódio de hoje, eu entendi errado ou parece que é impossível dizer que há um certo e um errado em abstrato, ou seja, em abstrato, ouvinte, é uma expressão que se usa no direito para não se julgar um caso concreto, uma conduta específica, um evento certo e descrito, né? Rod, não dá para dizer, então, que nós temos abstratamente um certo, um errado, um universal, um atemporal específico dentro de cada conjunto, do certo e do errado, aquilo que nós escrevemos ou colocamos em cada um dos conjuntos, a gente não poderia afirmar que tem um que vai pertencer sempre ao certo e outro que vai pertencer sempre ao errado, de todos os tempos e em todos os lugares. Então, Valdir, aí ficou faltando um pote na nossa mesa, que é o problema colocado pelo Immanuel Kant, o filósofo alemão Kant, né? Porque pro Kant existe. Para o pensamento kantiano, existe um universal abstrato, que ele chama de imperativo categórico, né? Para o Kant, existe na nossa capacidade de pensar, pelo puro e simples fato de sermos racionais, uma obrigação moral. Para o Kant, foi assim que ele concebeu a ideia, nós somos animais especiais. E o puro e simples fato de sermos capazes de pensar em nós mesmos e nas nossas escolhas nos obriga a tomar decisões sobre o certo e errado de um certo jeito. E qual é esse jeito? Devemos, acima de qualquer outro valor ou virtude, proteger esta capacidade em nós e nos outros ao mesmo tempo. Acima de todos os valores existe um princípio fundamental. Por sermos capazes de razão, por sermos capazes de pensar e tomar decisões com base no pensamento, por sermos capazes de refletir sobre o que vamos fazer e agir desse modo, nós estamos obrigados a proteger esta capacidade que existe em nós e em todos os outros com quem nós convivemos. Se nós passamos por cima disso, não somos nem seres racionais nem seres morais. Basicamente, se nós agimos de modo egoístico, se fazemos escolhas baseadas primeiro no interesse próprio, primeiro e apenas no interesse próprio, nós não somos seres racionais nem seres morais. Porque senão essa capacidade não existiria. Senão
o primeiro egoísta destruiria todos os outros. Nós só somos seres racionais porque somos capazes de convivência. Porque nós somos capazes de entender que se a gente sair por aí fazendo só o que a gente quer, a gente vai encontrar obstáculos intransponíveis. Mais dia menos dia, as pessoas não vão tolerar a convivência conosco, nós vamos nos destruir. Aí caímos um pouco naquele cenário hobbesiano lá do guerra de todos contra todos, né? Mas ao contrário do Hobbes, o Kant não via a necessidade de pensar de modo empático universal como uma consequência da necessidade de sobreviver. Para ele, fazer escolhas nos preocupando com os outros era uma condição prévia da existência humana. Então, se você sai de casa para perseguir apenas os seus interesses pessoais, pisando no calo dos outros, sem se importar muito com os outros, sem levá-los em consideração até o ponto que você respeite a mesma capacidade para sair de casa que você quer para você, você não é um ser humano racional. E inclusive, você jamais seria um ser humano racional, porque para ser um ser humano racional, você tem que ser livre para poder pensar e fazer escolhas livres, e se você começar a botar obstáculos demais na vida dos outros baseado apenas em interesses egoísticos, elas vão fazer isso também, ninguém vai ser livre. Então ele concebeu um sistema no qual ele implica a existência individual na existência coletiva, como um mecanismo de liberdade. Só que ele não era bobo. Ele falou assim, claro, eu abro a porta para sair de casa de manhã, eu sei que eu vivo numa cidade grande, tem muitos valores e muitas culturas, tudo aqui é muito complexo, eu sei. Tô tentando fazer meu melhor, mas chegou uma hora no busão, o cara me empurrou daqui, empurrei ele dali, ele olhou feio, dele um tapão, e a gente começou a brigar, esfaqueei o cara. Kant sabia que as pessoas, por mais que entendessem e quisessem agir conforme a lei moral, elas não conseguiriam. E aí, para ele, a lei moral não tem condição de se impor, então nós teríamos que criar o direito. E aí, o que é o direito? O direito é um mecanismo de coerção externa das vontades. Para o Kant, a lei moral deve pressionar a sua consciência psíquica para fazer o que é certo. E fazer o que é certo é agir sempre levando os outros em consideração, para respeitar a igual capacidade de liberdade deles. Se você não fizer, a gente tem que pegar e usar o direito como instrumento do mundo para colocar um freio no seu egoísmo. É um instrumento externo, enquanto a lei moral é um instrumento interno. Resumindo, para ele os valores eram fonte mais de confusão, no sentido em que colocam o caldeirão das culturas humanas em potencial conflito, e que as pessoas poderiam ter seus valores desde que se comportassem de um modo a respeitar nos outros com quem ele convive a capacidade máxima de liberdade daquelas pessoas para viver com seus valores, assim como você quer para você. Certo. Kant nos deu, então, um instrumento genial e quase impossível, para não dizer impossível, de ser utilizado, porque nós somos humanos cheios de dificuldades e vontades e egoísmos. Provavelmente, Kant nos olharia dizendo que somos todos bestas irracionais, pelo que você está falando. Então, mas ele era um pensador mais ligado na história, sabe? Ele não era tão abstrato assim. Inclusive, ele chamou de idealismo transcendental, mas isso não era necessariamente uma abstração. Ele estava no auge. Kant testemunhou a Revolução Francesa, o início das constituições modernas. Ele escreveu vários livros vários textos sobre isso. Ele sabia que a aventura do direito, né, de transformar os costumes, não era uma coisa de apertar um botão, não era um passo de mágica. Então ele via em certas conquistas uma realização, ok? A garantia de direitos, o aumento dos espaços de liberdade, a convivência entre culturas. Isso já é um avanço. Se a gente não for idealista demais, a gente vai ver, por exemplo, que o ECA, eu costumo dizer isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ter sido a maior conquista em tamanho, em número de direito kantiano da história do Brasil, desde a libertação dos escravos, cara. Porque a gente tá falando de uma fatia muito grande da população. Verdade. Muito grande, que era tratada pior que animal. Ah, mas não chegou no ponto perfeito, não chegou. Não chegou. Mas tu lembra como a gente era acostumado, não só com criança na rua, em todas as cidades, tudo que é canto, mas com tudo que é tipo de barbárie? A chacina da Candelária foi só um episódio. Criança trabalhando em fazenda, dentro de casa, entendeu? Todo mundo escravizava a criança. Os pais escravizavam os filhos. Decidiam o que fazer, levavam ou não levavam pra escola. Assim, era uma população gigantesca que vivia que nem bicho. E formalmente, juridicamente, era propriedade da família. Tanto que nós tínhamos estatutos, até 88, estatutos distintos, estatutos jurídicos distintos. Se a criança era filho de um casal que era casado, se era filho fora do casamento, se era órfão, se era, entendeu, abandonado, assim, tinha estatutos, quantidade de direito e reconhecimento que a pessoa tem, depende do vínculo que ela tem com a família. Logo, você não é uma pessoa integral. Assim, eu falo, às vezes, em sala de aula, a pessoa fica assim, mas sério? Até 88. O ECA é de 1990. Então o Kant olharia assim, pô,
mas vocês reconhecem. A gente ainda bate nas crianças e carrega elas pra igreja. Mas, assim, compara isso com o que tinha antes. Hoje a gente tá falando de direito de animais, pô. Sem dúvida, nós vivemos, eu e você, um período de transição da brasilidade que é impressionante, assim, né? Você viu os anos 70, eu vi os anos 80. Eu não vi os anos 70, Valdir. Mas, enfim, eu vi só um pedaço. Não vi, né? Ainda era muito novinho, mas eu entendi seu ponto. E nós viemos de um local histórico que seria muito difícil para os amigos dos teus filhos hoje acreditarem e imaginarem que era daquele jeito quando nós crescemos. Apesar desse ligeiro ponto à parte, vamos voltar para o nosso roteiro para que nós consigamos encerrar apresentando para o ouvinte aquilo que é o que ele está esperando há mais de uma hora, que é: beleza, vocês estão aí falando sobre certo e errado, de onde ele veio, como é que você diferencia, vale a pena diferenciar, tem uma regra para diferenciar, qual é o melhor, qual é o pior, disso tudo que nós falamos e o que o Espiritismo tem a ver com isso. O Espiritismo é uns 60 anos mais velho que o Kant, 50, 60 anos mais velho que o Kant. Exato. Ou seja, é muito provável que o Kardec, sendo um homem educado que estudou na Suíça, tenha tido acesso às ideias do Kant e de mais um monte de gente, né? De um monte de filósofos e de pessoas que fundamentaram e que estruturaram a comunidade que nós somos hoje, né? E é sempre bom a gente lembrar disso, ouvinte. Nós não estamos aqui, quando falamos de espiritismo, falando da humanidade. Exato. Nós estamos falando da comunidade branca, francesa, europeia, que se espalhou um pouquinho para aqui e para ali. Cristã, católica. Exato, que se espalhou um pouquinho para aqui e para ali, para Espanha, Portugal, Brasil, um pouquinho no Peru, mas que o resto, em números esmagadores da humanidade, não tem a menor pretensão de pensar nos mesmos moldes que a gente, ou mesmo de se formarem nas mesmas ideias filosóficas que a gente se formou. Eu imagino que Kant tem uma influência na China que deve ser nula, na Índia que deve ser muito pequena, na África subsaariana tanto. Então, as estruturas sociais e filosóficas sobre as quais estas comunidades tradicionais muito fortes se originaram são diferentes das nossas. E, como nós estamos falando de espiritismo, nós estamos falando da nossa cultura, do nosso meio, né? E, Rod, onde certo e errado entra no espiritismo, né? O que o espiritismo tem a ver com isso? Valdir, eu tenho certeza que o espiritismo é um mix dessas duas propostas. O espiritismo é uma filosofia das virtudes misturado com a busca pela autonomia moral de Kant. Isso não é só o espiritismo, existe uma espécie de um consenso não admitido em ética, filosofia moral, filosofia política, de que misturar os dois é uma boa. Acho que o espiritismo fez isso. As leis morais no Livro dos Espíritos são definitivamente uma ética das virtudes, mas me parece que a espinha dorsal do espiritismo, sobretudo quando pensa na ideia de evolução dos espíritos, é profundamente kantiana. Essa ideia iluminista, ela é profundamente kantiana. Ela chega a ter preconceitos da época imbuídos nela, como a ideia de progresso e etc, que a gente já falou muito, né? Mas, a rigor, o espiritismo se esforça por encontrar um meio termo entre as duas coisas. Algumas ideias fundamentais para o espiritismo deixam isso bem claro. Por exemplo, a ideia de ação e reação, ou de karma, né? A gente não usa a palavra karma, mas pensa nela do mesmo jeito como se fosse um karma. A ideia de karma, por exemplo, ela é profundamente kantiana no sentido em que você pode ter uma consciência moral incomodada pelos erros que você cometeu e de resgate dos seus débitos. Ser responsável significa correr atrás do que você fez de ruim para as pessoas. Essa ideia é muito antiga, não foi o Kant que inventou, né? Tá lá na República de Platão e em outros pontos da filosofia antiga ocidental. Mas eu vou propor que a gente depois até encaminhe vou te fazer uma proposta pra gente fazer até outro episódio discutindo cenários. De repente a gente traz alguma coisa de literatura espírita reencarnacionista, né? Porque o que aconteceria com a reencarnação? A reencarnação seria um mecanismo para fazer com que o espírito alcançasse padrões de existência cada vez mais elevados. E por padrões de existência cada vez mais elevados, em primeiro lugar eu vejo a capacidade de ser livre, portanto, de aprender, desenvolver afetos, conhecer outros mundos, viver em outros lugares. Mas também significa que para alcançar essa liberdade, você precisa aprender virtudes
e em todos os casos respeitar os outros, onde quer que você esteja. Em todos os casos. Mas esse é o ponto, né? Fica legal dizer que nem eu tô dizendo, mas você reencarnou numa comunidade tradicional muito fechada, em que a opressão das mulheres é uma regra, e para você ser um marido ideal você tem que oprimir as mulheres, você pode terminar aquela encarnação muito bem sucedido, cumprindo as regras da comunidade, certo? Beleza. Ao reencarnar mulher oprimida, você vai perceber que não é uma boa, e você vai ter alimentado sentimentos de ódio e vingança, talvez, e você então vai ter desencarnado como uma esposa perfeita, furiosa, porque apanhou no fim da vida, porque foi colocada para os piores trabalhos da casa, porque deixou de ser útil, porque não era capaz de ter filhos, ou sabe, coisa do gênero. Então, os sentimentos morais que você alimenta vão te jogar nessa roda de reencarnações baseadas em motivos ruins, ódio, vingança, etc. Onde está a liberdade para o espírito que odeia, ou que nutre ódio? Ah, mas o opressor que se deu bem sai voando por aí. Aí a literatura espírita vem e diz assim, não, por quê? Porque ele não foge das suas vítimas. Elas pesarão sobre a consciência dele, porque os dois são imortais do mesmo jeito. E um quer fugir, o outro vai alcançá-lo, né? Ah, mas quem tá perseguindo alcança por causa da consciência de culpa. Se o sujeito não tem consciência de culpa, então ele não será alcançado. Mas os perseguidores geralmente são mais obstinados, então eles vão te alcançar numa encarnação ou na outra. Viram um negócio. Você fala assim, mas eu fiz tudo certo, eu obedeci às regras da época, eu era dono de escravos e não tinha problema nenhum ser dono de escravos. Agora os escravos estão com raiva de mim, estão me perseguindo, porque se eles fossem donos de escravos, eles teriam feito o mesmo que eu fiz. Aí vem a literatura espírita, né? Então vamos botar vocês em papéis diferentes. Tu vai ser reencarnado agora como escravo. Aí tu desencarna perseguindo o seu dono, né? E o seu dono, agora eu não quero ser perseguido. Aí tem sérios problemas aí. Acho que a parte mais interessante da literatura espírita é essa. É que ela coloca a gente para observar os cenários em que as comunidades de valores são quebradas pela reencarnação dos espíritos imortais que podem vir de comunidades diferentes ou trocar de papéis lá dentro. O Aristóteles não produziu uma linha sobre isso, entendeu? Eu sou um homem branco livre e proprietário, eu não preciso me colocar na pele de um escravo. Eu sei, porque eu sou muito educado, diria o Aristóteles, né? Eu sou um homem branco livre e proprietário, então eu fui bem treinado, eu sou um cara muito educado, então eu nunca vou chicotear meu escravo até o sangue. Eu só vou chicotear o bastante para ele ser um escravo bom. E aí, se ele for um bom escravo, vai ser bom para ele. A felicidade dele é servir. A minha é cuidar bem dele. Deixa eu ver, então, se eu entendi o que você está propondo pro exercício final deste episódio, que é saber onde é que certo e errado entra no espiritismo, né? Eu havia iniciado essa etapa dizendo, olha, o espiritismo é um problema, ou melhor, o espiritismo é um evento de uma comunidade cultural bastante específica no planeta. Sim. E você está argumentando o seguinte, olha, como nossas virtudes e nossos valores são localizados no tempo e no espaço, se eles estiverem errados, aqueles que eu adotei estiverem errados, o próprio andar, o passar das eras e a relação entre os indivíduos vai fazer com que a escolha correta se sobressaia e ela acabe se manifestando como um evento fruto das experiências que aquela comunidade está vivendo. Isso. Então, eu poderia dizer que o espiritismo, mesmo sendo uma elaboração cultural específica no tempo e no espaço, ou seja, dos anos 1800 para cá, numa comunidade descendente culturalmente dos europeus, ele possui uma resposta universalizante, que se aplica em qualquer lugar, em qualquer comunidade e em qualquer momento. Corretíssimo. O espiritismo é uma ética universalista. Só que ele se baseia no que ele pensa ser uma teoria da realidade. Não na natureza, não em Deus, não na razão. E qual é o elemento fundamental dessa teoria da realidade? A imortalidade dos espíritos. Então, se eu tenho a imortalidade dos espíritos, no que você está dizendo, e um costume que é profundamente importante para a minha comunidade, que é matar as crianças que são deficientes. Se este costume estiver do lado errado da história, se ele for um costume errado, se ele não for algo certo, o passar das experiências, as reencarnações sucessivas vai fazer com que este costume desapareça. Incorreto, porque seu raciocínio não tem sujeito. E esse é o meu ponto. O seu raciocínio é metafísico. Não é o passar das experiências que vai corrigindo nada.
Os espíritos são sujeitos da própria história. Então eu sou essa criança que hoje foi maltratada, eu sou a mulher oprimida, eu sou o escravo. Eu sou imortal e vou reencarnar. Eu posso continuar sendo escravo por muitas vidas até o ponto em que eu vou matar alguém, se eu continuar indignado. Até o ponto em que, sei lá, eu vou virar um Espartacus. Depois eu reencarno Senhor e sou esfaqueado pelo meu escravo. E a gente vai ficar nessa, até a gente encontrar uma saída para esse negócio. Pode ser que venham espíritos de fora, soft power, eles venham ajudar a gente a sair desse buraco. Talvez não. A gente tem que esperar 10 anos até encontrar uma fórmula que equilibre essa relação de sentimentos prejudiciais. Pode ser, Valdir. Pode ser, os espíritas pensam muito mal sobre isso, na média. Pode ser que a gente viva uma comunidade homogênea, autóctone, que goste de tudo que tá ali, mesmo que seja uma sociedade de posições, de diferenças muito grandes, mas que se ajustaram, e ela continue sendo assim por 100 mil anos, até a eternidade. Pode ser? Pode. Tem espaço pra isso? Não vem ninguém de fora? Ninguém vai dar um passeio em outro lugar, acha uma coisa boa e traz de volta? Ninguém se revolta? Aí eu te pergunto, tem uma chance de uma comunidade humana ser homogênea, com diferenças muito grandes ao ponto de haver, como Kant diria, o desrespeito à individualidade do outro, e ninguém se revoltar? Se tem chance, para mim, vai espiritamente falando, o pessoal vai ficar ali até... Agora, olhe para nossa história, isso parece sensato pro que aconteceu até aqui? Então, o meu receio no que você estava dizendo, e aqui eu não sei qual é a sua resposta, ouvinte, a gente não combina essas perguntas e respostas, tá? Essa parte final a gente está realmente navegando em águas desconhecidas. O meu receio só no que você está enunciando é que lá no fundo da minha mente fica a seguinte questão. O ouvinte está nos ouvindo dizer, como você já excluiu a minha metafísica equivocada da coisa, então, eu sou uma mulher muçulmana que levou porrada a vida toda, nasce um homem na vida seguinte, depois eu dou porrada nas mulheres e fico trocando de lugar. O meu medo neste raciocínio, dentro do ambiente espírita, é que os espíritas presumam que o lugar a chegar é o lugar onde nós espíritas estamos hoje, ou onde a cultura europeia laica está hoje. Porque para mim, do ponto de vista onde eu ouço você falando, há chances de quem ser o correto nessa história são eles. E de que no atrito final do meu encarnar e desencarnar aqui dentro de culturas relativas ou relativistas europeias, eu acabe descobrindo que na verdade o que eu preciso é de uma comunidade de papéis fixos. E que esta comunidade de papéis fixos vai me dar as condições necessárias para eu atingir a posição que o Kant está anunciando, a posição de autonomia moral e de reconhecimento das minhas responsabilidades na comunidade. Então, o meu receio quando eu ouço um argumento como este é de que ou o movimento espírita entenda que legal, descobrimos por meio do professor Rodolfo que o espiritismo propõe uma regra universalizante, vinda da imortalidade, que é a vivência que o espírito tem na sua comunidade, nascendo e morrendo e renascendo de novo, até que todos descubram que o certo é ser espírita. Não, isso é um absurdo. A única parte infeliz do exemplo que você deu foi falar da mulher muçulmana levando porrada. Mulher que leva porrada, em qualquer circunstância muçulmana, cristã... Lembra, o Brasil é o segundo ou terceiro país que mais mata mulheres do mundo, né? E a população muçulmana está longe de ser maioria por aqui. Então, assim, o ponto primordial, Valdir, é tirar qualquer agente externo da reflexão. Os espíritos vão encontrando os seus caminhos para acharem que a vida é boa para eles. Um dos pontos em que o Kant me parece bem sucedido, o Kant para os nossos dias, não da época dele, aquele que nós estamos adaptando, que é bem diferente. Né? O Kant não via a capacidade dessa autonomia nem nas mulheres, que dirá em crianças. Mas o ponto primordial aqui é o seguinte, é que a sociedade pode ser baseada em valores. Ela pode até aos olhos de um observador externo ser um tanto quanto opressiva para parte dessa comunidade. A pergunta aqui seria se o membro da comunidade que está sendo oprimido, por exemplo, vítima de violência corporal e psicológica, ele não acha aquilo ruim. Ele aceita reencarnar naquele papel indefinidamente porque ele sente que está realizando aquele papel de um modo tal que aquilo lhe traz satisfação, felicidade. Então, ele continuará reencarnando ali e sendo feliz.
Até aqui a coisa tá indo. Agora, quando você pega um planeta limitado como a Terra e as culturas cruzando umas com as outras, quais são as chances de uma cultura isolada demais, homogênea demais, conviver de modo tão rígido, com outras muito diferentes, sem que integrantes ou partes inteiras daquelas comunidades não comecem a achar aquilo estranho? Com isso, eu não quero dizer que elas vão chegar onde nós estamos. No Brasil, a gente tem 50 mil homicídios por ano. O Brasil é uma sociedade violentíssima. A gente está habituado com todo tipo de barbaridades. O Brasil não é referência para nada, muito menos os espíritas, em sentido geral, entendeu? Eles não importam como agentes políticos dessa comunidade. O espiritismo não importa, não tem peso. O ponto aqui é, dada a experiência da convivência, o que nós temos aprendido? Dada a experiência da convivência, a troca de experiências, a troca de valores, a meu ver, tem nos empurrado. Tem nos empurrado por quê? Não porque existe uma força externa. Nós estamos empurrando o planeta para mudanças, né? Em vários aspectos, como a Declaração Universal, como o ECA no Brasil. E isso, a mim, hoje parece uma vitória. E o que o Espiritismo tem de melhor seria de chegar e dizer assim, amigos, enquanto qualquer ética de vocês, de grupo, continuar sendo minimamente baseado em alguma forma de opressão ou violência, a imortalidade vai pôr um fim nela, porque os espíritos irão mais dia, menos dia, trocar de papéis e conhecer novas culturas, e essas aí vão fracassar, porque no fundo as pessoas só querem ser livres e capazes de mais liberdade sempre. Essa pressão vai destruir o sistema de vocês. Eu sei que é terrível chegar e dizer assim, então você está dizendo que para o povo fulano de tal, que a gente está tentando preservar, que o destino deles é a destruição. Não estou dizendo. Sob o ponto de vista, por exemplo, de uma pessoa que defende a autonomia, o que eu quero é que ninguém vá mexer com indígenas isolados. A gente tem que proteger a existência deles a tal ponto que a gente tem que respeitar tanto a existência deles que a gente não deve se aproximar deles. Muito menos chamá-los para participar de qualquer coisa, sabe? Isso já significaria destruí-los. Nem apresentar o evangelho para eles. Não. Eu tô falando... o único jeito de proteger uma comunidade, kantianamente falando, é que todo mundo participe das decisões. Não pode chamar os indígenas isolados para participar de nada, que a gente vai oprimi-los, a gente vai superá-los, a gente vai suprimi-los. Entendeu? Eles serão facilmente destruídos. Ninguém tem que falar nada com ninguém. Rodolfo, então, como é que fica? Eles vão continuar lá do jeito que estão, assim, hoje, sob o ponto de vista moral do hoje que nós vivemos, meu voto é não interfira com essa gente, não mexa com elas. Só que isso não é a realidade do que nós estamos discutindo para 99% dos casos. Em 99% dos casos nós estamos falando de testemunhos de Jeová que não querem transfusão de sangue, de evangélicos e católicos que levam os filhos para a escola e espíritas que não sabem lidar com a sexualidade dos filhos e que não sabem mexer com política e que só têm opiniões, na maioria dos casos, muito ruins sobre isso. E esse debate intervalores vem parar na nossa mesa agora. É esse do que nós estamos falando hoje. Então assim, não tem agente externo. As decisões estão na nossa mão. Daí eu acho que seria legal de fazer um convite pro pessoal ouvindo o nosso episódio pegar as partes mais difíceis, mandar umas perguntinhas pra gente estruturar um próximo, pensando inclusive em casos e cenários. A gente tem algumas trilogias no Espiritismo. Aconteceu isso aqui, nessa trilogia parece que o grupo melhorou, nessa aqui parece que o grupo piorou e tal. Por que os grupos melhoram ou pioram? Eles aprendem mais virtudes ou eles aprendem a ter mais respeito pela liberdade dos outros? Dariam bons episódios. Todd, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por nos ajudar a pensar sobre isso. Eu realmente não sei como o Espiritismo poderia progredir sem filósofos pensando sobre as suas proposições. É óbvio que ele é jovem, né? É óbvio que as coisas que uma religião contemporânea não tem as vantagens do isolamento que fez surgir grandes pais da igreja, por exemplo, que nos deram boa parte dos textos filosóficos relevantes que nós temos hoje. Mas também nós não precisávamos termos nos afastado tão gravemente da filosofia, ou escolher gente aleatória que não estava fazendo filosofia para chamar de filósofo dentro do Espiritismo. Não estudar, né? Não estudar de verdade, né? Que é um problema sério. Exato. Cara, muito obrigado pela disponibilidade, novamente. Ouvinte, quando tiver que tomar decisões difíceis sobre certo e errado, use a regra que o Rodolfo estava nos propondo aqui. Lembre que você é um agente dentro de uma comunidade, que o que você vai fazer vai ter repercussões ao seu redor e que, como agente desta comunidade, você e os demais são imortais e vão cruzar uns com os outros e já cruzaram uns com os outros. Então, vou escolher o que é certo e o que é errado. Pensa se, por acaso, a sua decisão não está muito carregada do que você já viveu com essa pessoa nesta vida e como é que você
gostaria de conviver com ela no resto desta vida e, possivelmente, depois desta vida. Então, Valdir, essa é a sua recomendação para achar o certo e o errado nos casos do dia a dia? Essa é a minha recomendação. Eu, como já anunciei em muitos episódios, sou um relativista radical. Acho que essa é a posição na qual melhor me protejo, já que eu já encarnei com muita gente, vou encarnar com muita gente, eu não quero cometer o erro de me sobrepor a eles. Então, a minha defesa eu sou um relativista radical, eu não vou escolher os meus valores para serem cumpridos pelos demais. Meus caros, muito obrigado pela paciência de nos ouvirem bem mais de 1 hora já. Acredito que vocês não perceberam que o tempo passou tão rápido. Um grande abraço e até breve. Muito legal, Valdir. Excelente debate. Vamos continuar. Acho que é muito importante. A gente está vendo fases atrás de fases de problemas aí. Talvez os nossos ouvintes se sintam inspirados a buscar uma literatura bacana, procurar algumas referências também para deixar na descrição. Obrigado, beijo a todo mundo. Não esqueçam de compartilhar os episódios e deixar seus comentários lá. Até logo.